Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: digam-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. A oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor.
o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas pararam sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezam, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, o Senhor deu uma ordem para ele ir para a cidade de Nínive para converter o povo, para falar para falar de Deus, para falar da palavra do Senhor. E ele foi teimoso. Ele teimou com Deus, ele fugiu e desobedeceu a Deus, achando que não ia ter consequências e que poderia se esconder de Deus. Quando ele fugiu, ele foi para um navio e para um barco, e todos naquele barco sofreram as consequências da desobediência de Jonas. Os homens que estavam no barco não tinham nada a ver com a situação de Jonas, mas a questão é que ele estava lá, junto dos outros, e até Jonas ser expulso de lá, aqueles homens eles tiveram muitas perdas, porque eles jogaram todas as bagagens. Quantas coisas eles perderam por causa de Jonas? Se eles soubessem antes, claro, eles teriam tirado Jonas do barco, mas eles não sabiam. Eles não sabiam do que tinha acontecido com Jonas, da desobediência. Tem pessoas que fazem as coisas e as consequências é para a família inteira. Às vezes é uma empresa, em vários lugares. Uma pessoa faz algo que não deveria fazer, aquilo é contra a lei de Deus, Deus não aceita, e todo pecado ele tem consequência, toda desobediência tem consequência. Jonas se arrependeu e ele foi liberto do peixe, de dentro do peixe. Imagine uma pessoa ficar dentro de um peixe por 3 dias e 3 noites. O desespero daquele homem, imagine o medo. Não teria sido mais fácil Jonas ter obedecido a Deus? Às vezes
achamos que tudo que se faz aqui na Terra não tem consequências. Tem consequências dos dois lados. Tem consequências para o bem e tem consequências para o mal. E aqueles que fazem o mal, eles prejudicam muito a família deles, muito, porque a família ela está, quando é um pai, uma mãe ou um filho, quando faz algo grave, algo que desagrada a Deus, às vezes tem se torna uma maldição na família, e aquela família ela tem grandes perdas. Quando um pai ou uma mãe fala muitas coisas terríveis com seus filhos, aqueles filhos eles carregam uma maldição. E essa maldição às vezes se perdura por gerações. Aquela geração ela tem muitas perdas e ela não tem nada a ver, porque quantos jovens eles desagradam os pais e os pais começam a falar palavras pesadas eu repreendo em nome de Jesus, vá para o inferno, você é uma desgraça. Essas palavras são palavras que afetam a vida inteira de uma pessoa. Quando a pessoa não entende e ela não sabe orar contra aquilo, contra aquelas palavras lançadas na vida dela, ela tem muitas perdas, porque desgraçado é fora da graça do Senhor. É o que aconteceu com Jonas. Jonas estava fora da graça do Senhor, porque ele fez uma coisa muito errada. Deus deu uma missão para ele, ele rejeitou, ele desobedeceu. Não seria mais fácil ele ter obedecido? Aí todos os outros pagam por causa dele. Aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam no barco, eles tiveram grandes perdas até descobrir. Então, até que a pessoa que que lançaram aquelas palavras na vida dele, para ele orar, para quebrar em oração, para pedir a Deus, para perdoar quem fez isso, quem lançou aquelas palavras de maldição, a vida daquelas pessoas que foram lançadas aquelas maldições, elas têm grandes perdas. Perde-se o ânimo, às vezes, os caminhos se fecham, a pessoa fica com a vida estagnada. Por isso que muitos têm vontade de fazer as coisas, têm vontade de fazer uma faculdade, não conseguem. Falei que tenta muito, que luta, mas não consegue. Bons empregos não conseguem. Tem que fazer trabalhos forçados, aqueles trabalhos mais pesados, e ficam trabalhando, às vezes ajudando um pai, ajudando uma mãe em determinada função que já é do pai e da mãe, e ali ele não cresce. Ele não cresce na vida profissional, e quando casa, às vezes eles se separam com facilidade ou vivem uma vida de discussão, de brigas, de contendas, e a vida das pessoas, elas não andam, não caminham. Jonas, ele se arrependeu, ele fez uma oração dentro do peixe e o peixe vomitou Jonas, passou 3 dias e 3 noites, e ele foi obediente a Deus a partir do momento que Deus o libertou. E ele foi cumprir a missão dele, e quantas pessoas foram libertas através da vida dele. Aquelas pessoas que praticam o mal,
e que acumulam pecados e que elas acham que estão vivendo uma vida boa, uma vida maravilhosa, como Jonas. Jonas estava lá dormindo, tranquilo, enquanto os outros estavam morrendo de medo e o barco estava quase afundando e Jonas dormindo, e Jonas era o culpado. Tem pessoas que são assim, elas fazem muitas coisas erradas, a família está pagando o preço, está pagando por todas as consequências daquela pessoa, e ela está tranquila, ela está se divertindo, ela está passeando, ela está acumulando dívidas, e a família sofrendo as consequências, tendo perdas às vezes uma família perde bens por causa da irresponsabilidade de uma pessoa, às vezes são filhos que fazem dívidas e jogam as dívidas para os pais pagarem, e se os pais não pagarem, eles são mortos por pessoas que emprestaram o dinheiro e ficam ameaçando. Tem pessoas que tem jovens que começam a usar drogas e a família toda começa a pagar. Quantas famílias destruídas por causa de uma pessoa, da escolha errada, da desobediência, porque os jovens, eles sabem que não devem experimentar drogas, mas às vezes eles estão se sentindo mal e eles querem fugir dos problemas e eles buscam as drogas para aliviar aquela sensação às vezes em um relacionamento que eles queriam continuar e a outra pessoa não aceita e eles estão infelizes e eles procuram. Às vezes é só por prazer mesmo, ele quer sentir algo diferente e ele está junto com uma turma que não tem o temor do Senhor e que já faz uso das drogas e incentiva, e más companhias leva ao fundo do poço. Porque é bom criar os filhos em uma igreja, em uma doutrina, afastando de más companhias. Dificilmente uma criança, um jovem que vive em uma igreja, que tem o temor do Senhor, ela procura o caminho errado. Claro que existe, mas é menos, é mais difícil, porque o Senhor protege, porque enquanto a família está orando e está pedindo a proteção, é mais difícil. Agora, se em uma família o casal não tem o mesmo direcionamento, os dois não têm o mesmo pensamento, um vai para a igreja, não importa se é o homem ou a mulher, um vai para a igreja e o outro anda, como a gente fala, anda todo errado, com palavras pesadas, com falta de sabedoria para educar os seus filhos. Então os filhos vão crescendo e vai copiando aquele exemplo e vai adquirindo coisas. É mais fácil obedecer quem? Quem está fazendo as coisas certas ou as coisas erradas? Porque o certo não vai para bagunça, não vai ficar com pessoas erradas, que vai para balada, que vai para beber, tomar bebida alcoólica, passar a noite fora. Essa é o caminho errado, que muitos jovens perdem a vida porque se embriagam, às vezes entram em carro de amigos e desobedecem à família, porque a família fala: não entre em carros de pessoas que já beberam,
ou de jovens e eles entram. E às vezes, quantos jovens perderam a vida por causa da desobediência, porque não lembraram do que os pais falaram. Então, aí aquele jovem tem um dos pais que fala, pode ir para a balada. O outro não quer, porque o outro tem medo, tem sabedoria e fala, não, você não vai. Quando você quando você morar sozinho, você se sustentar, aí você vai para onde você quiser. Enquanto você depender de mim, você não vai. Aí o outro começa a discutir. O casal começa a discutir e um fala para aquele jovem ir. Ele vai obedecer quem? É claro que é o que mandou. É claro. Dificilmente ele vai obedecer aquele que falou, fica em casa. Fica em casa. Isso aconteceu comigo. O pai dos meus filhos, eu dava uma ordem e ele tirava. Aí tinha um dos meus filhos que ficava em casa, que não gostava de ir para as baladas, e tinha outra que ia, desobedecia a mim, não me obedecia e teve consequências. Então, eu estou dando um exemplo e o meu testemunho de que não podemos fazer isso com os nossos filhos. Eles são jovens e eles não sabem, eles sabem do perigo, mas eles não têm aquela maturidade para dizer, eu não vou pôr minha vida em risco. Não é tempo, nem é um lugar bom para mim ir, porque eu corro riscos. Quantos riscos os jovens correm porque desobedeceram seus pais? Agora, a desobediência, ela não mexe só com um, ela mexe com a família inteira, porque quando os filhos vão no caminho certo e o casal está em comum acordo e eles vivem uma vida normal, uma família normal, elas têm problemas, toda família tem problemas, mas não são aqueles problemas como Jonas. Jonas foi uma situação foi um milagre o que aconteceu na vida de Jonas. Ele teve outra chance. Quantas pessoas não têm outra chance? Quantas famílias perdem entes queridos por não terem outra chance, por causa da desobediência? Aí a família inteira sofre. Aquele povo, aqueles homens, eles tiveram prejuízo, eles tiveram muito medo, desespero, eles entraram em pânico vendo aquele mar em fúria e Jonas lá descansado. Assim é com uma família que está desesperada com um filho que dá trabalho. A família fica desesperada. Aquele filho que usa drogas ou que bebe, a bebida alcoólica, ela vicia. E tem pessoas que falam, não, eu controlo. Mas quando é depois, ela já perde todo o equilíbrio e ela começa a beber mais e a beber mais. Às vezes no final de semana, sai do trabalho com os amigos ou vai para a faculdade e depois sai de lá. Na metade nem assiste todas as aulas. Quantos filhos os pais pagando a faculdade e eles são reprovados em algumas matérias porque eles saem para beber. E os pais pagam as consequências. É assim, não é uma pessoa só. Enquanto aqueles que estão juntos, que são da mesma família, um está fazendo uma coisa errada, os outros pagam um preço muito alto. Muito alto. E devemos orar e pedir a Deus que afaste de nós todos os males e perigos,
principalmente a desobediência. A desobediência, ela tem consequências gravíssimas. Tem homens que maltratam suas esposas e que saem, que bebe e que deixa de pagar suas contas, às vezes contraem dívidas. Tem pessoas que chegam a ter que vender casas, apartamentos, às vezes carro, por causa de dívidas, de jogos, de bebida, de muitas coisas erradas. Para aquele homem não perder a vida, porque ele começa a dever, e depois, se ele não faz algo, se ele não vende algo para pagar, ele acaba perdendo a própria vida. Então a família inteira paga o preço, não é uma pessoa só. Tem pessoas que falam assim, deixa eu viver minha vida em paz. Então sai do barco. Então tem que sair do barco. Quando a pessoa quer fazer coisas erradas, ela precisa deixar a família em paz. O mais importante é se arrepender, não fazer. E não fazer. Se fez, se arrependa. Se você é uma pessoa que está dando trabalho para a sua família, que está desobedecendo, tenha misericórdia dos seus. Se você comece a pensar na sua vida, não perca a sua vida. Quantas pessoas perderam as suas vidas por desobediência? Ore a Deus, peça perdão a Deus. Todo mundo tem uma nova chance. Todas as pessoas, enquanto há vida, há esperança. Há chance para aquele que está no caminho errado e se arrepender do seu erro. Jonas, ele teve outra chance. Deus deu outra chance. Se essa oração chegar até você e tocar em você, não precisa ser algo tão trágico, tão ruim, mas se você está fazendo algo que você sabe, só dentro de você, só com você e Deus, que você sabe que não está agradando a Deus e que pode prejudicar sua família, sim, peça perdão a Deus. Você é amado, você é amada por Deus. Todos nós somos. Quem nunca pecou? Quem nunca fez algo errado? Não podemos estar apontando os erros do outro. Nós devemos pedir a Deus, orar a Deus e pedir que as pessoas se arrependam das coisas erradas para que elas tenham uma nova chance e elas aproveitem. Jonas, ele aproveitou a chance dele. Imagine a pessoa passar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, o desespero. Imagine o desespero daquele homem ser jogado no mar, ser jogado ao mar, o mar com aquela fúria toda, e ele imagina só, e ele afundar e depois ser engolido por um peixe e ficar 3 dias e 3 noites. Não são alguns minutos, não são alguns segundos. Quantas pessoas passam por situações terríveis que falam, meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo, para que eu fui fazer? E ela se arrepende, e ela pede perdão, e ela tem uma nova chance. Deus dá chance para todos, sem exceção. Todo aquele que entende e se arrepende que fez algo errado, seja com a sua família, seja com a sua própria vida, seja com um estranho, com outra pessoa, é só o arrependimento e tudo volta, tudo se acalma. Acalma a tempestade. Com a oração de arrependimento, tudo tem renovo, tudo tem jeito. Enquanto há vida, sempre há esperança. Jonas estava na barriga daquele peixe e Jonas teve tempo para se arrepender, tempo para orar, para pedir a Deus. Quantas pessoas sofrem alguma coisa porque ela fumou muito, afetou o pulmão e ela tem um problema de saúde e ela ora a Deus e
Deus ajuda ela a se libertar do vício, porque não é tão simples assim dizer, eu vou... as pessoas que acham que experimentar coisas que viciam, que é fácil largar, não é fácil. Não experimente. Não vai experimentar coisas que você não sabe depois quão difícil é para largar. Devemos fugir dessas coisas, porque quantas pessoas não perderam seus pulmões e sua vida por causa do cigarro? Antes era normal as pessoas aprenderem a fumar. Hoje em dia, graças a Deus, que a maioria é contra o cigarro. Não suportam o cheiro, não suportam o cigarro. Só que devemos respeitar aqueles que fumam. Ficar longe porque não faz bem para a saúde e se trancar em um ambiente com pessoas que fumam. Aquela pessoa que não fuma está sofrendo as consequências, mas não podemos discriminar, porque não é fácil. É muito fácil para quem está de fora falar, pare de fumar, você não para porque você não quer. Não é assim. Eu passei por isso. Eu fumei desde muito cedo e passei muitos anos fumando, muitos. E tive um início de enfisema por causa do cigarro. Quando eu descobri, quando eu estava cansada e tive uma pneumonia e eu fiz os exames e deu o início de enfisema. Deus é tão maravilhoso que eu tenho uma vida que eu não me lembro disso, eu só estou dando meu testemunho, mas eu passei por um período muito difícil na minha vida, mas eu creio que Deus me curou, porque eu tenho uma vida normal, eu não sinto falta de ar, eu tenho minha vida normal, e eu agradeço muito a Deus pela chance que Ele me deu. E não é tão fácil assim como as pessoas pensam. Para uma pessoa parar de fumar, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de ajuda na família e precisa ficar longe de pessoas que são fumantes. Não é simples assim. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos afaste de tudo que prejudica as nossas vidas e a vida das nossas famílias. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, afasta de nós todos os males e perigos. E todo aquele, Pai, que está em desobediência, que sinta em seu coração o arrependimento enquanto é tempo. Pai, como é bom quando a gente tem nova chance. Nós damos mais valor à vida, nós agradecemos a Ti. Pai, vem com chance, vem Espírito Santo, toca com Teu amor e poder na vida de todo aquele que não sabe o mal que está fazendo para si próprio e para as outras pessoas, pessoas da família, pessoas que não são da família, mas sempre se paga a consequência, Pai, dos atos. E quem está perto daquela pessoa também paga as consequências. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a Te agradar. Perdoa todo aquele que não está enxergando, Pai. Tira as vendas dos olhos dele. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos socorro. Igual Jonas, vem, Pai. Protege. Tem misericórdia. Tem misericórdia. A oração de Jonas. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte. Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as ondas e vagas passagens sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar
aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor olhe com o seu rosto e tenha compaixão de cada um de nós, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados e abençoe e nos põe em terra firme, em rocha, na rocha que é Jesus. Senhor, envia teu Santo Espírito, nos ensina, toca em cada um de nós, Pai, cada coisa que estivermos fazendo que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos mostre e que nós nos arrependamos, Senhor, para que os inocentes não paguem pelos nossos erros. Senhor, em nome de Jesus eu oro e te peço proteção. Envia anjos poderosos, Pai, para nos proteger e nos livrar das tentações e da maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém.